Todas as pessoas procuram um lugar que lhes dê estabilidade, segurança, como, por exemplo, a quem se sinta seguro dentro de casa. Há pessoas que estão a planejar, inclusive, viajar para Marte, pois lá dizem que vão estar mais seguras do que aqui no planeta Terra se as coisas continuarem como estão. Mas eu pergunto para si, que crê em Deus, qual é o único lugar no mundo aonde os que creem em Deus estão ou podem estar totalmente seguros? Bom, tem um lugar que é tanto para os que creem como para os que não creem, mas claro, quem não crê talvez não veja esse lugar como o mais seguro de todos. Durante o nosso programa de hoje, Decisão, estaremos dando para você a resposta a esta pergunta. Muito boa tarde para todos vocês e sejam bem-vindos ao nosso programa, que eu coloco desde já à sua disposição o telefone da nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21 836 8008, para o qual você pode ligar a partir de agora, e também o nosso site iurdtv.eu, que a Janice, que está aqui comigo mais uma vez nesta tarde, estará a ler os seus comentários, que você pode ir na zona dos comentários fazer o seu desabafo ou o seu pedido de ajuda, seja por você ou pelo seu familiar. Correto, Janice? Boa tarde. Olá, boa tarde e boa tarde a todas as pessoas que nos estão a assistir. E é correto, realmente. Têm chegado muitos pedidos de ajuda, como é o caso de um que eu vou ler agora, que foi a Flor Bela que nos escreveu. Ela diz assim: quero a vossa ajuda, mas o meu marido não quer que eu vá aí, ele não acredita. Eu já fiz 2 tentativas de suicídio e não quero que aconteça mais, porque tenho 2 filhos que precisam de mim e sinto algo de mal dentro de mim quando estou sozinha ou quando tenho problemas, só penso em maus pensamentos. O diabo tenta-me, por favor, ajudem-me. Eu vou ajudar você, com certeza, e vai ser hoje mesmo, sexta-feira, porque é o dia que nós estamos em todos os centros de ajuda a dedicar para a libertação espiritual. Eu não preciso explicar para você o que lhe está a acontecer, porque você mesma já se deu conta que é o mal espiritual. Agora, a ajuda que você precisa tem que ser ali pessoalmente no centro de ajuda, porque nós vamos arrancar, literalmente, esse mal que tem estado aí na sua vida, no seu interior, e não é só dentro de si, ao seu redor, na casa, e por isso o ambiente não tem estado favorável para você, tá? Vamos lhe ajudar sim, pode ter certeza disso. Agora, eu queria que você olhasse para esta imagem e você me dissesse o que você vê nesta imagem. Que você aí na sua casa agora pensasse por um momento, o que você vê aqui? O que você aprecia nesta imagem? O que chama a sua atenção nessa imagem que você está observando? Observe ela por uns instantes, porque depois eu vou lhe dizer o que esta imagem tem a ver com a sua vida, e não só com a sua vida, mas no estado em que a sua vida se encontra. Porque se você diz, Carlos, as coisas para mim não estão indo bem, nada está dando certo na minha vida, eu tento, mas eu não consigo ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Pois essa imagem que você acabou de ver tem tudo a ver com aquilo que lhe está a acontecer. Você pode ligar, como dizíamos, para o nosso telefone da linha Amigo 24 Horas. Eu vou ter agora a nossa central de atendimento lá no Porto, conversar com a Sandra, que vai estar, ela e mais 2 voluntárias que estão neste momento lá, a atender a sua chamada, se a informação que me passaram é correta. Vamos ver se são 3 mesmo que estão lá. São 3, não é isso? Perfeito. Olá, Sandra, boa tarde. Boa tarde. Sandra, nós vamos daqui a pouquinho falar consigo para saber alguns dos nomes das pessoas que estão a ligar no dia de hoje, mas você poderia me dizer aproximadamente quantas pessoas ligaram até o momento? Ligaram 73 pessoas no dia de hoje aqui para a linha Amigo 24 Horas. Perfeito. Então, daqui a pouco no nosso programa, nós voltamos com vocês aí desde a nossa central no Porto, para sabermos então alguns desses nomes e dos problemas que essas pessoas estão a enfrentar. Eu queria que você tomasse conhecimento agora do caso da Lourença, que tem sido uma entre as muitas milhares de pessoas que têm chegado até o centro de ajuda e que ali têm sido devidamente atendidas e acompanhadas. Por exemplo, ela conversou com o pastor Francisco, que é responsável pelo trabalho que está sendo
realizado na cidade de Alverca, e ele conversou com ela para saber como ela estava quando chegou até o centro de ajuda e como a vida dela está nos dias de hoje. Vamos então tomar conhecimento. Francisco, adiante. Qual o seu nome? Lourença Maria Pedro. Lourença, como era a sua vida antes de você conhecer o centro de ajuda? Bem, era uma vida terrível. Eu tinha problemas de saúde, tinha dor de cabeça constante e eu tinha acabado de ter a bebê. Eu sentia os ossos abrirem, não podia andar muito e quando eu tentasse andar eu ficava doente e ficava mesmo acamada. E também as pessoas de casa todos adoeciam com dor de cabeça, febre. Só ficava uma pessoa para talvez dar um copo com água. Ou seja, então havia um mal hereditário que perseguia a sua família e todos os familiares caíam doentes. Ficava um só para poder dar assistência aos demais? Sim, sim. Já na casa de minha mãe também era assim. Quando eu também mudei para minha casa sozinha, depois de eu ter a minha filha, foi assim. Eu agravei com o problema da minha saúde, que não podia andar muito, tinha dor de cabeça e depois passei a não conseguir dormir. Qual foi o pior momento da sua vida, o seu fundo de poço? Bem, o meu fundo do poço foi quando eu já não conseguia dormir, ficava acordada, tinha medo do escuro e sentia, parece que alguém anda atrás de mim. E também ali é que eu comecei a ver que era um problema antigo, que eu antes passei esse problema na casa da minha mãe quando eu tive um problema hereditário, que é maldição. A minha avó tinha uma igreja da Mushima e quando ela morreu, então a igreja ficou sem alguém a cuidar. E eu ainda não tinha nascido. Meu pai ficou com 14 anos, então ele ainda era um jovem e não podia assumir nada. E quando eu atingi os 13 anos, esse mal se revelou a mim. Que é... O mal que estava na avó veio para você. Passou para mim. Eu não sabia, meus pais também não sabiam. Então eu manifestava em casa. E quando eu manifestava, eu ficava fora de mim. Eu não sabia o que fiz depois de estar consciente. E a minha mãe dizia assim que eu subia nas árvores, me remava de uma árvore para o chão, mas eu não ficava magoada. E depois como... Era um encosto mesmo, hein? Era um encosto. Como você chegou ao centro de ajuda? Bem, alguém convidou-me, a pessoa me falou de Jesus. Participou das correntes? Participei da corrente de saúde e de libertação. Como você está hoje? Hoje A paz? Tenho paz, saúde. Também tenho saúde, tenho tranquilidade, já não tenho medo. Eu tinha muito medo até do escuro. Eu não podia andar onde está escuro, eu corria. E se me mandassem dentro, onde está escuro, eu não entrava. E como meu pai era muito mau, então ele andava atrás de mim. Por que tu não entras? Eu disse, não, eu vou entrar. Pois entrava a correr e saía a correr. E hoje? Hoje não tenho medo, ando na escuridão, ando sozinha, a qualquer hora não tenho medo. Está bem. Estou bem. Ou seja, ela anda na escuridão porque ela tem luz agora. Antes, ela andava na escuridão no sentido espiritual da tristeza, o medo, a ansiedade, o nervosismo. Hoje, ela não tem medo de andar no escuro porque a luz de Deus está dentro dela. Olha que maravilha, olha que isso é o que acontece quando a pessoa é liberta, como você vai ser hoje, sexta-feira também, participando no centro de ajuda mais próximo disso. Já tivemos pela manhã e pela tarde essa reunião de libertação e haverá também em alguns centros de ajuda pelas 18 horas, como é o caso do nosso centro de ajuda que está no antigo Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, que pelas 18 horas ali você pode participar, ou pelas 20 horas, em todos os demais centros de ajuda, como é na nossa sede internacional, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras. Mas este domingo eu queria até mencionar ao respeito que se estará inaugurando o novo centro de ajuda ali na cidade de Alverca, que, como dizíamos, o pastor Francisco é o pastor responsável pelo trabalho naquela região e que estará os membros daí de Alverca e aos arredores inaugurando
este novo centro de ajuda, que eu gostaria que você então agora visse estas imagens, acompanhasse esta reportagem por parte da Engiurde para tomar conhecimento, e que domingo você e a sua família, sem dúvida alguma, poderão estar lá e fazer parte desta grande alegria. Olá, seja bem-vindo a este belíssimo espaço, mais um novo centro de ajuda do país. Encontramos no exterior para lhe mostrar uma das particularidades deste espaço, o letreiro exterior que foi projetado à medida para este local. Quer conhecer? Venha connosco! Chegados à entrada, temos uma estrutura envidraçada com uma porta de acesso ao espaço que pertence ao centro de ajuda. Esta estrutura foi feita de modo a tornar este espaço privado, visto que a escada de acesso é comum a todo o edifício. Aqui podemos encontrar o tão agradável espaço exterior de que falávamos há pouco, com espaços verdes a toda a volta e uma vista da área circundante. Passaremos então ao espaço interior. A entrada dá acesso a um pequeno foyer, que por sua vez dá acesso à nave. Esta é composta de poltronas e de um altar de pedra revestido a pedras salgadas e granito negro Angola. Bonito, né? É muito lindo. Vai ser domingo, às 9h30 da manhã, haverá a primeira inauguração e depois, também pelas 16 horas, a segunda inauguração. Você poderá estar em uma ou em outra inauguração juntamente com a sua família. Claro que ali nós vimos as imagens sem as poltronas, mas as poltronas domingo já vão estar lá. Você não vai ficar de pé com certeza na inauguração. Janice, temos mais comentários de pessoas que escreveram no iurdetv.eu pedindo ajuda, certo? É verdade. Temos aqui o comentário da Zíbia, que ela nos diz assim: estou angustiada porque estou desempregada, moro sozinha e tenho poucos amigos. Eu já tentei muitos cursos e nunca terminei nenhum. Tenho 28 anos e ainda não tenho curso superior. Não consigo encontrar o que eu mais gosto de fazer e quando trabalho em áreas que não têm nada a ver comigo, eu entro em depressão. Eu não me identifico com nada, não sei mais o que fazer. O que eu percebo nas palavras dela é que ela está perdida dentro dela mesma. E enquanto você estiver perdida dentro de si, vai ser muito difícil de que aquilo que há ao seu redor, por mais que você faça cursos, estudos e tenha trabalho, etc., você não vai se sentir realizado em lugar algum, porque não é o lugar ou o que você faz, mas é você mesma. Então você precisa se encontrar a si mesmo. Inclusive, o jejum que nós estamos a fazer, o jejum de Jesus, vai ajudar você nesse encontro interior que você precisa ter, encontrar-se a si, definir-se, ter essa força que até agora você não tem encontrado, tá certo? Eu vou conversar então agora com a Sandra, que está lá na nossa central de atendimento no Porto, para que ela possa então nos ler alguns dos 73, 72 nomes que ainda há pouco ela me disse que já tinham ligado. Sandra, poderia me ler então 3 desses nomes de pessoas que ligaram até o momento, por favor? Sim, temos a dona Ana de Almada, que tem um filho que acorda a chorar muito sem motivo aparente e quando chega a casa também o faz e ela sente-se desesperada. Temos a senhora Rosa de França, tem um marido que sofre com muitas dores no estômago. Os médicos não descobrem as causas. Temos o Carlos de Lisboa, sofre com insónias já há 3 anos e que nem os medicamentos conseguem ajudá-lo a dormir. Tudo problemas espirituais, né? Problemas que hoje, como a gente já falou aqui no programa, tem solução. Inclusive, eu pediria até à produção, se possível, que deixasse preparado aqueles 10 sinais de que a pessoa é vítima de uma maldição, porque o caso dessas pessoas que ligaram aí para vocês e falaram dos sintomas que têm, são sintomas de pessoas que são vítimas de uma maldição espiritual e que é necessário um tratamento urgente, porque a tendência é piorar, mas há solução para eles e eu agradeço a si e às 2 voluntárias que estão aí nesse momento agora atendendo chamadas pelo trabalho que vocês têm feito. Sandra, muito obrigado
E se tivermos tempo ainda no nosso programa de hoje, voltaremos com vocês aí, tá bom? Tá bom. Bem, vamos então acompanhar esses 10 sinais de que você, que tem algum deles, está sendo vítima de uma maldição. Estes são os 10 sintomas de influência do mal: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios constantes, desejo de suicídio, visão de vultos e audição de vozes, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar a causa, vícios, depressão. Se você se identificou com um destes sinais, saiba que, infelizmente, você e os seus familiares são vítimas de uma maldição. Todas as sextas-feiras, procure-nos num dos seguintes horários: 7, 10, 12, 15 e 20 horas. A Lucilene, ela tinha desses sintomas que você acabou de ver, ela tinha vários. Por isso, quando ela chegou até o centro de ajuda, foi acompanhada, orientada e alcançou a libertação dela. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque talvez você que acompanhou agora esses sintomas, você ficou assustada e você está aí agora tremendo, igual uma vara verde, dizendo: meu Deus do céu, eu não sabia que o problema que eu tenho é derivado de uma maldição. Como é que eu faço para me libertar dessa maldição, Carlos? Será que eu vou ter que carregar essa maldição para o resto da minha vida? Não, de maneira nenhuma. É claro que não. Se assim fosse, nós não estaríamos aqui, ou aliás, não estaria aqui fazendo nada na realidade. Há solução para você e eu quero que você o saiba através do caso da Lucilene. Rodrigo, ele conversou com ela e ela lhe comentou, ou lhe contou qual era o estado dela quando ela chegou, então, no centro de ajuda. Rodrigo, boa tarde. Adiante, por favor. Como é que é o seu nome? Lucilene. Você fez a corrente de libertação por alguém da família? Pela minha irmã, que está no Brasil. Como é que ela estava? Ela foi diagnosticada há 11 anos, esclerose múltipla. E deu um surto e ela ficou totalmente paralisada. Porque essa doença ela vai desfalecendo por dentro os órgãos e tudo isso, né? E ela ficou sem o movimento das pernas. Então ela tentava levantar, ela segurava nas paredes, e ela se soltava. E ela tem uma filhinha de 2 anos para cuidar. E a minha irmã chorava e ligava para mim. Eu falei: eu não posso fazer nada, eu estou tão longe, não é? Separa a gente um oceano, o que eu posso fazer? Enquanto eles choravam, eu vim para o altar, porque aqui eu sei que tem Deus. E fiz um voto por ela. E na mesma semana ela começou a andar. Hoje ela conduz carro com uma lesão na coluna. E na associação onde ela vai, onde tem as pessoas com esclerose que são toda torta, as pessoas olham para ela e dizem: você não tem nada. Fruto do voto das correntes de libertação que você fez pela sua irmã. Exatamente. Curada. Curada. Eu creio que ela está curada. Então vai na fé. Você vê a preocupação, o estado era o problema de saúde do familiar, mas ela, pessoalmente, ao ver o familiar naquele estado, a pessoa, como é que ela vai ter paz, né? Como é que ela vai ficar tranquila? Como é que ela vai descansar, sabendo que o familiar se encontra numa situação aonde, aparentemente, não há solução para a ciência? E aí é onde entra o poder da fé. E, justamente, o Rodrigo, ele, através do caso da Lucilene, né, respondeu à pergunta que nós fizemos no início do programa, que é: qual é o lugar no mundo onde aquele que crê em Deus está totalmente seguro? Ele acabou de responder: é no altar. Foi ali, através do que a Lucilene fez no altar, dedicada ao Deus vivo, que ela se sentiu completamente segura de que o caso do seu familiar seria 100% resolvido. E por isso, quando você vai para o altar do sacrifício dedicado ao Deus vivo, você se torna um só com esse Deus. Então, se Deus é forte, você é forte. Se Deus tem direção, você tem direção. Se Deus é corajoso, você é corajoso também. Se Deus é decidido,
você se torna uma pessoa decidida também. Então, por isso é importante você, ou a importância, melhor dizendo, de você participar do jejum de Jesus. Caso você não esteja ainda no mesmo, eu convido você, então, a se informar mais sobre o mesmo, visitando o site oficial do Centro de Ajuda, que é o iurde.pt, para que você tenha informações a respeito do jejum de Jesus, ou então indo pessoalmente ao Centro de Ajuda para saber mais ao respeito. Agora, lembra dessa imagem que nós colocamos no início do nosso programa? Se você não estava desde o início conosco, observe-a atentamente, porque daqui a alguns minutos eu vou dizer para você o que essa imagem tem a ver com a sua vida. Por que você não consegue o que você tanto quer, o que você deseja? E o que mais chama a sua atenção nesta imagem em particular, tá certo? Mas eu quero agora responder a uma das várias perguntas que as pessoas nos têm feito a respeito do jejum de Jesus, que demos início na terça-feira, dia 10 deste mês de junho, e irá até o dia 20 de julho. Olá, o meu nome é Lisete. Se eu interromper o jejum de 40 dias por algum motivo, posso recomeçar ou invalido o mesmo? Não, você recomeça. Você pode recomeçar, porque se você... Claro, o bom, o ideal é não interromper, é evidente. Mas por alguma razão, o que quer que seja, você interrompe, então você não deve se dar por vencida. Dali, você logicamente pede perdão a Deus, você procura tirar aquilo que lhe fez interromper o jejum do seu caminho, para não voltar a acontecer, mas dali você vai para frente. Vá em frente para você concluir e vá com mais força. Isso sim, não vá do mesmo jeito que você foi até aquele momento. Você tem que depois com mais força ainda. Recuperar os dias que foram feitos, não vai recuperar, mas você pode fazer com mais disposição do que você estava fazendo. A Narlete, por exemplo, é uma das pessoas que participou desses jejuns audiovisuais que já foram realizados em ocasiões anteriores no Centro de Ajuda, e em um deles ela alcançou seu objetivo, que foi ter dentro de si a presença do Autor da vida. E eu queria que você, juntamente comigo, tomasse conhecimento do caso dela. Quando eu cheguei ao Centro de Ajuda, eu era bem novinha, tinha 15 anos de idade, e eu vim de uma família bastante destruída. Meu pai, ele tinha o vício do álcool, minha mãe era agredida por muitas vezes por causa do vício. Meu pai tinha vários episódios de desejo de se matar. Inclusive, esses episódios que ele tinha, eu passei a ter mais adiante, conforme eu fui crescendo. Até que teve um dia em que meu pai, ele efetuou um disparo contra si mesmo, em frente aos meus irmãos e a mim também, que por pouco não veio a falecer. Devido a todos esses problemas, eu passei a ser uma adolescente bastante revoltada com a vida, com as pessoas, não queria contato com as pessoas. Eu me fechava no quarto, chorava, tinha muita angústia, muita tristeza. Meus pais chegaram a se separar e nós nos vimos assim, isolados, totalmente sozinhos, perdidos. Após a separação, a minha mãe ouviu falar do Centro de Ajuda e nisso ela nos convidou para ir também. No início eu fiquei bastante relutante, não entendia nada. Mas quando eu cheguei lá, foi para mim como uma resposta para todos os problemas que eu vivi, para todos os problemas que eu estava enfrentando dentro de mim, devido aos problemas que eu passei familiares. Ali eu ouvi falar que havia uma forma de mudar a minha vida. E eu peguei essa oportunidade, eu agarrei com todas as minhas forças essa oportunidade. No decorrer dos dias em que eu participava das reuniões do Centro de Ajuda, eu passei a ouvir falar também do Espírito Santo. E aquilo para mim foi uma novidade. Comecei a buscar com muita força, porque eu percebi que ali seria realmente a solução. Quando eu passei a fazer jejuns, passei a fazer orações, passei a buscar realmente, eu vi a resposta. Foi quando num dia, mesmo em casa, eu recebi. E aquilo para mim foi o momento mais importante da minha vida. Foi um momento em que eu vi uma outra pessoa surgir dali. Eu passei a ter paz, eu passei a ter alegria, deixei de ser aquela pessoa revoltada, aquela pessoa triste, vazia, amargurada.
Eu lembro que no lugar, o que eu tinha antes, a dificuldade em me relacionar com as pessoas, às vezes até uma covardia para resolver os meus problemas, uma vontade que eu tinha de fugir dos problemas familiares, uma vontade que eu tinha de fugir de tudo que eu estava vivendo, eu tinha coragem, eu tinha força, eu tinha intrepidez para poder resolver os meus problemas à volta. E para mim isso foi essencial e só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele pode me acompanhar, me apoiar onde eu não tenho nenhum apoio, a me acompanhar onde eu não tenho nenhuma companhia, porque Ele está 24 horas comigo. O Espírito Santo representa para mim tudo que é força. Ele é o meu guia, Ele é meu companheiro, Ele é a vida em mim. Ele representa como se fosse a minha própria vida. Ele faz parte de mim. Ele me dá direção, Ele me dá conselho, Ele me dá virtudes, Ele me dá força. Por isso Ele representa tudo para mim. É muito bacana, né? A gente ouve a pessoa falar a respeito do que o Espírito de Deus dentro da pessoa dá para ela. É uma mudança total, é uma transformação. Talvez você diga, eu não entendo muito bem isso, Carlos, como é que é isso do Espírito Santo? Porque você ainda não tem. Mas se você quiser tê-lo, você pode tê-lo. Agora, claro, há um preço a pagar, porque o que eu percebi e tenho percebido, e é a realidade de todas as pessoas que têm contado o seu caso verídico a respeito de haverem recebido a presença de Deus dentro delas, houve algo em comum em todas elas. Todas elas houve um elemento comum, que é a entrega, o sacrifício. Se não há entrega, se não há sacrifício, então não tem como você receber a plenitude de Deus dentro de você. Por isso, você que está neste jejum de Jesus, entenda, está sendo difícil já estes 11 dias que levamos de jejum, pois o mais difícil não foi até agora, vai continuar, ainda tem 29 dias pela frente, ainda vai vir muita coisa, mas é o preço a pagar. E quanto mais difícil for, aprofundize-se mais ainda, entregue-se mais ainda, lute mais ainda, demonstre uma decisão maior ainda aos olhos de Deus para alcançar o seu objetivo, que é exatamente isso, ser cheia ou cheio da presença dele. Bom, Janice, antes de nós finalizarmos o nosso programa, temos tempo ainda para mais um comentário, ajudarmos mais uma pessoa das muitas, né, que estão pedindo. É verdade, eu tenho aqui o caso do Ângelo, que ele diz que está a atravessar um momento muito difícil na vida conjugal dele. Ele diz que tem ouvido os nossos programas através da rádio e da TV e ele sabe que nós podemos ajudar. Então ele pede como é que poderiam ajudar, porque ele diz que a relação dele está completamente destruída com a família e com a esposa. Sabe o que é que você vai fazer, Tiago, não é isso? Não, é o Ângelo. Ângelo, sabe o que é que você vai fazer? Você vai estar domingo, dia 29, claro que se você puder ir antes, muito melhor, é evidente. Mas além de hoje ou amanhã, sábado ou domingo mesmo agora, dia 22, você está conosco no Centro de Ajuda, no dia 29 deste mês, você não deve faltar, porque é o dia que nós vamos estar dando a todas as pessoas o óleo consagrado, esse óleo que de forma gratuita, todas as pessoas vão estar a receber, e aqui vem as instruções de como fazer uso do mesmo, e aqui você pode ver que vem explicando como usar o óleo para a família, para que a família encontre a união, encontre o bem-estar, encontre a tranquilidade, encontre a paz. E é isso que você vai fazer. Você vai receber este azeite consagrado e você vai usá-lo devidamente para que você e a sua família tenham essa paz, tenham essa união e tenham essa tranquilidade. Tá certo? Eu tenho a mais absoluta certeza que você vai consegui-lo. Eu quero finalizar o nosso programa de hoje falando sobre essa imagem que nós dissemos, o que é que ela tem a ver consigo. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter falado, olha, Carlos, o que mais me chama a atenção é que, de um lado, o campo está lindo, verde, a relva parece ter uma pintura, e do outro lado, tudo seco. Seco não, pura terra, não está seca, está úmida, está mexida, mas
é só terra, ou seja, aqui é verde, desse lado não. Mas a mim o que mais me chama a atenção não é isso. Não. É a árvore. Se você reparar, a árvore, ela está bonita, ela está verde, ela está fresca. E por quê? Porque ela está plantada justo do lado aonde há a relva verde. Pois é. Então, se você quer que a sua vida seja como essa árvore, bonita, fresca, estupenda, de se ver, linda de se ver, então você tem que saber aonde você está plantado. Se você está plantado do lado dos campos verdejantes, e para isso você tem que fazer de Deus o seu pastor, lembra do Salmo 23? Pois bem, fazer dele o seu pastor, ouvindo a sua palavra, seguindo a sua orientação, ou se você não fizer caso à palavra de Deus, você vai ser uma terra sem nada, sem fruto nenhum. A decisão é sua. Voltamos então na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Decisão. Bom fim de semana para todos e até lá.